Aqui vou falar de João 1, que no início Jesus era o Verbo. Jesus era o Verbo e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Se fez carne quando ele nasceu de Maria, porque ele era o Verbo, ele era a palavra de Deus. Aqui no Evangelho de João, no capítulo 1, o Verbo divino. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele. Sem ele, nada do que foi feito havia vida. E a vida era a luz, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, que se chamava João. Eu já falei sobre isso, João Batista, o filho de Isabel, primo de Jesus. Este veio para testemunha, veio para dar testemunho da luz, a fim de que todos os que crescem por meio da fé. Não era ele a luz, ele veio abrindo o caminho para Jesus. A luz era Jesus, ele vinha um pouquinho depois, mas veio para dar testemunho da luz. Esta luz era a luz, verdadeira luz, vindo ao mundo. Ilumina todo homem. Se a pessoa quiser, ele ilumina todo homem. É só querer. Por pior bandido que seja, se arrepender, se lançar aos pés do Senhor, se arrepender verdadeiramente, Deus perdoa, porque Ele é amor. E Ele diz que Ele não volta atrás na palavra dEle. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, Ele perdoa, havendo arrependimento verdadeiramente, não remorso. Remorso é uma coisa, arrependimento é outra. Tem que haver arrependimento verdadeiro, para a gente ter uma comunhão com Deus, uma comunhão com Jesus, para a gente ter uma intimidade muito grande com o Espírito Santo, porque precisamos do Espírito Santo. Porque o Pai idealizou a obra, o Filho executou, mas quem convence do pecado é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não haveria um convertido sequer. Sem o Espírito Santo não haveria igreja. E muitas vezes negligenciamos o Espírito Santo. Mas sem ele, nós seria como um metal que tine. Nós não saberíamos o que é arrependimento, o que é aceitar Jesus. Estava no mundo, e no mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para os seus, mas os seus não receberam. Veio para os judeus, porque era da descendência de judeus, só que os próprios judeus mataram ele. Mas todos aqueles que o receberam, aos que creram no seu nome, ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus, porque antes de nós aceitar Jesus, nós não somos filhos, nós somos criaturas de Deus. Só por Jesus nós podemos se tornar filhos. Nós somos filhos por adoção, por Jesus. Por Jesus somos feitos filhos de Deus. Antes disso, somos criaturas de Deus. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. Quando a gente aceita Jesus, a gente nasce de novo. Por isso que diz, nascer, né? Por isso que ele disse para Nicodemos, quando Nicodemos foi ter com ele de noite. Disse para Nicodemos, é necessário nascer de novo. E Nicodemos, ele não entendeu. Ele falou, mas como é que eu, sendo velho, vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Só que depois ele se converteu, porque quando Jesus morreu, um homem chamado José de Arimateia veio e pediu para Pilatos o corpo de Jesus. E Pilatos falou, pode pegar. Ele levou e sepultou numa sepultura nova. E não narra em Mateus, nem Marcos e nem em Lucas, vai narrar em João,
que o Nicodemos ajudou ele, foi ajudar ele. Então isso quer dizer que ele se converteu, que depois ele teve entendimento que o Espírito Santo deu para ele, que ele estava abrindo o coração. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Já sabemos, né, que ele nasceu de Maria e habitou entre nós. Nasceu da Virgem Maria, ela era virgem quando concebeu Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, e a glória do Filho único recebeu do seu Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e exclama: Eis aquele de quem eu disse: o que vem depois de mim é maior do que eu, porque existia antes de mim, porque ele já existia antes que o mundo existisse. Todos nós recebemos a plenitude da graça sobre graça, pois a lei foi dada por Moisés, a graça, a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho único que está no seio do Pai foi o que revelou. A graça que nós recebemos, a graça é um favor não merecido. Nós não merecemos a graça. Jesus não morreu por nós porque nós merecia. Jesus morreu porque o Pai enviou ele, porque o Pai amou o mundo, diz em João. Ele amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho unigênito. Vocês estão vendo como ninguém era filho até Jesus nascer e a gente aceitar Jesus? Ele mandou o seu Filho unigênito. Unigênito quer dizer que ele só tinha um, só Jesus. Que os três se formam um, que Pai, Filho e Espírito Santo. São três pessoas no mesmo só. Eu não entendo como é, na glória eu vou entender. Um dia um pregador me explicou que é como o sol. Pai, Filho e Espírito Santo. Que o sol seja o Pai, que quase nem dá para olhar, de tão forte que é. Que Jesus seja a luz e que o Espírito Santo é aquele calor que aconchega. Tem até um louvor que diz: três se formam em um, cordeiro e leão, quão grande, oh meu Deus, e todos hão de ver, quão grande, oh meu Deus. Tá bom, meus amores? Um beijo no coração de todos. Peço desculpa por não ter gravado sexta, nem ontem, nem sábado. Mas agora eu voltei a gravar. Um beijo no coração de cada um. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, com sua graça e a comunhão do Espírito de Deus, possa estar no coração de cada um de vocês. Beijos. Amanhã tem mais.